Bianca Toledo viaja pelo mundo para testemunhar a cura sobrenatural que viveu depois de passar 52 dias em coma e ter passado por 10 cirurgias. Sua história supera barreiras territoriais. Seu testemunho tem impactado a muitos. Sua trajetória de milagre tem transformado muitas vidas e as levado a serem mudadas pelo poder de Deus. É formada em canto lírico e popular, casada com Felipe Heiderich e mãe de José Vitório, autora do livro A História de um Milagre. Nós temos a honra de receber, no Congresso de Mulheres Tempo de Brilhar, missionária Bianca Toledo, uma mulher que brilha. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que apresentação linda! É muita glória! Aleluia! Talvez algumas de vocês que não acompanham o ministério pelas redes sociais estejam olhando para mim e pensando, tem alguma coisa de diferente nela. Eu não sei o que é. Parece que ela está assim, como uma tocha viva, cheia do Espírito Santo de Deus. Você está certa. O avivamento do Senhor tomou conta dos meus cabelos. Estou incendiada, pronta para um novo tempo. Nós, mulheres, de tempos em tempos, passamos por muitas mudanças, é ou não é? Estamos sempre sendo convidadas a uma nova dimensão espiritual. O nosso Deus é um Deus dinâmico. O nosso Deus é um Deus de movimento. O nosso Deus é um Deus de maturidade. E sempre que você já está se acomodando em algum lugar, Ele diz, vamos, 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 vamos. Eu tenho mais para você. As pessoas não precisam entender. Obedeça. Obedeça, porque Ele se manifesta nos detalhes. Ele se manifesta nos detalhes. O Senhor ministrou ao meu coração a respeito desta noite, de uma forma tão profunda, tão profunda. E o mesmo alimento com o qual Ele me alimentou hoje, é deste pão que eu quero compartilhar com você. Aquilo que me sacia, eu sei que pode saciar você. Aquilo que me cura, que me restaura, que me restitui, pode te curar, te restaurar, te restituir. Eu creio. Sinta-se sentada numa mesa comigo. E veja que aquilo que eu recebo das mãos do Senhor, eu estou hoje aqui, compartilhando com você. Como irmãs, como parte de uma mesma família, onde todo o mantimento que o Senhor entrega nas minhas mãos, eu caminho, entregando àqueles que também têm fome e sede como eu tenho, de sabedoria, discernimento, palavra viva, libertação, todos os dias. Aquilo que você recebeu ontem do Espírito Santo já não serve mais para hoje. Você precisa receber de Deus alimento fresco todos os dias. Não importa se é algo que você já ouviu falar ou se em algum outro momento você já comeu.
Eu posso ter comido salada ontem e posso ter comido salada hoje de novo, mas a salada de hoje não é a salada de ontem. Parece a mesma coisa, mas não é. Todos os dias Deus quer falar algo absolutamente inédito com você. Hoje, eu me apresento diante do Senhor, realmente o vento aqui está poderoso. Se puder diminuir, vai facilitar aqui para a gente manter a página da Bíblia no lugar certo, aleluia. Amém? Senão toda vez eu vou perder o texto que eu achei. Segura, Jesus. Ah, papai. Por esse motivo, dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Clamo como Paulo clamou naquele dia, e oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, não com parte dele, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim de que, arraigadas, fundamentadas no amor, e em nada mais a não ser o amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade deste amor. Ao entender o amor de Cristo que ultrapassa todo conhecimento, vocês serão cheios de toda a plenitude de Deus. Ao compreender a profundidade do amor de Cristo por você, todas as tuas ausências serão preenchidas. Ao compreender, através da manifestação do poder de Deus, o amor que o mundo não te ensina, o amor que o mundo nunca te deu, você vai ser completamente curada. Isso é tão profundo. Qualquer cristão que não esteja cheio da inteira plenitude de Deus, qualquer cristão que não esteja cheio de Cristo, é uma fraude. Você já conheceu alguém dentro da igreja que começa ano, termina ano, começa ano, termina ano, começa ano, termina ano, e está sempre tudo igual, quando não está pior? No culto de ano novo tem uma lista de pedidos, de sonhos, de desejos, projetos. E de uma forma até um pouco mística, começa a declarar aquelas coisas e sapatear e dizer, agora vai, aleluia. Porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E Ele vai fazer. O que a maioria das pessoas se esquece é que no mesmo lugar onde está escrito que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, diz que Ele fará isso através do poder que opera em nós, quando estivermos cheios da inteira plenitude de Deus. Algumas igrejas evangélicas vivem como que uma esquizofrenia. A esquizofrenia é uma patologia que faz com que a pessoa viva num mundo paralelo. Ela canta uma coisa, vive outra. Fala uma coisa, vive outra. Escreve uma coisa, publica uma coisa, mas sente outra. E o mundo lá fora, cheio de incredulidade. Esse mundo cheio de
agnosticismo, esse mundo ateu, olha muitas vezes para a divergência da igreja e olha essa incoerência e pensa, tem alguma coisa errada. Eles não estão equilibrados, não existe harmonia. E muitos daqueles que precisavam já ter sido alcançados pelo amor de Cristo ainda não foram, porque há incoerência na vida do cristão. Existe uma cura profunda que o Espírito Santo quer realizar em você, para que você finalmente compreenda o amor dele por você. Tudo aquilo que nos fez sofrer, tudo aquilo que nos feriu, tudo aquilo que nos ofendeu durante a nossa história, não aconteceu por nenhum motivo, a não ser pelo desejo de Satanás fazer com que você seja incapaz de compreender o amor. Existe uma armadilha feroz na mão do inferno que se chama ofensa. Existe uma isca nas mãos de Satanás chamada ofensa. E desde muito pequenininhos, desde muito novinhos, nós estamos o tempo todo sendo ofendidos pela vida. Somos ofendidos quando nossos pais se separam. Somos ofendidos quando vemos o nosso pai batendo na nossa mãe. Somos ofendidos quando descobrimos que somos adotados. Somos ofendidos quando na escola somos humilhados porque não somos bonitos como as pessoas diziam que teríamos que ser. Não somos magras como diziam que tínhamos que ser. Somos ofendidas quando pessoas que impulsivamente, de uma forma descontrolada e carnal, pessoas nos ofendem na nossa infância dizendo, você é burra, você é chata, você não aprende nada, você nunca vai casar, você é insuportável, ninguém vai aguentar viver com você. As ofensas, as injúrias, as rejeições, o desprezo, as agressões, os abusos. Só Ele sabe o que você passou para chegar até aqui. Só Ele sabe. Começam a erguer dentro de nós como que uma muralha, uma fortaleza que faz de nós mulheres modernas, próprias do século XXI. Mulheres completas, aspas, e praticamente autossuficientes. Mulheres que não precisam de quase nada e na falta de um namorado, um bom cachorrinho de pelúcia não, um bom cachorrinho de estimação, parecendo aqueles de pelúcia, aqueles Yorkshirezinho, lindo da mamãe, mas tá bom. Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa carreira, eu estou cheia de bichinhos na minha casa. Se ninguém quiser casar comigo, eu vou ganhar muito dinheiro e aí eu vou comprar um namorado para mim. Essa é a mulher do século XXI. E se de repente não tiver ninguém que me interesse, eu posso também namorar com uma moça. Está repreendido em nome de Jesus. O mundo lá fora não tem mais parâmetros. As mulheres estão cada dia mais vazias, mais ocas, mais cheias de ausência. Eu não tive um pai, tudo bem, não tem problema. Eu não tive mãe, tudo bem, não tem problema. Eu vou mostrar para o mundo para que eu vim e vou me tornar uma mulher muito poderosa. Eu não tive um abraço, eu não tive proteção, tudo bem, não tem problema. Eu vou ter uma coleção de sapatos enorme, vou fazer uma coleção de plásticas e eu vou provar para o mundo que eu posso, que eu aconteço, que eu faço. Mulheres colecionando ausências e por causa da carência, fazendo cada vez coisas mais erradas, mais destrutivas. Mulheres que estão na igreja sempre com problemas urgentes, achando que Deus vai vir e consertar tudo de errado que você faz, ainda que você continue fazendo tudo errado. Eu quero entender que mistério é esse. As pessoas acham que a igreja é o Walt Disney. Tem alguma coisa errada nisso. Você acha que o pastor vai vir com uma varinha mágica e tocar em você e dizer assim, tum,
está curada a sua autoestima. As pessoas querem unção para emagrecer? Elas não querem deixar de ser glutonas. Mas a plenitude do Evangelho e o infinitamente mais que você tanto quer foi projetado para quem é maduro. Criança não tem infinitamente mais. Você quer continuar limitada? Você quer continuar dependente? Você quer continuar na superficialidade de Cristo? Você quer continuar vivendo de migalha? Você quer continuar, muitas vezes, difamando o Evangelho porque você não vive e não desfruta o que você prega? É uma opção sua. Existe uma revolução proposta pelo Espírito Santo se você definitivamente permitir que Ele te ensine o que é o amor. Algumas pessoas não decidem enfrentar os próprios vazios porque estão sempre enfiando mentiras no lugar deles. Você está sempre tentando enfiar coisas e pessoas nas suas ausências, mas existe um vazio dentro de você que é do tamanho de Deus. Existem mulheres que não conseguem ficar sem namorado, termina com um, começa com o outro, termina com um, começa com o outro, termina com um, começa com o outro. Não dá para ficar só. Porque não dá para enfrentar o vazio. Existem mulheres que estão sempre envolvidas em projetos impossíveis, projetos impossíveis, projetos impossíveis. Viagem, 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 compra, 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 compra. Academia, 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 academia. Não pode parar para pensar, porque senão vai enfrentar o vazio. Mas se você quer preencher esse vazio, você vai ter que enfrentar ele. Vai ser difícil. Claro. Vai doer. Claro. Qual o problema? Ninguém aqui é feito de açúcar. Deixa doer. Mas vai curar. Eu oro, Senhor, para que Cristo habite pela fé em seus corações, a fim de que arraigadas e fundamentadas no amor, não na cobiça, não na vaidade, não na competitividade, não na rivalidade, não no ciúme, não na inveja, no amor. Eu oro, Senhor, para que Cristo habite em vossos corações pela fé, a fim de que arraigadas e fundamentadas no amor e não na ganância. No amor. No amor. O amor que te faz compassiva, generosa, humilde, simples, bondosa, paciente, longânima, quebrantada. O amor, o amor, o amor que te faz perdoar as ofensas, para que o Senhor te perdoe também. O amor, o amor, o amor que abandona todo o ódio, toda a amargura. O amor. O amor que não te faz apegar das coisas, o amor que não te deixa amar o dinheiro, o amor que faz com que você compartilhe o que você tem com aquele que não tem. O amor que te faz chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. O amor, arraigadas e fundamentadas no amor. Porque só assim vai ser possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade dessa fraternidade. Muitas de nós querem conhecer os mistérios do Senhor, mas preferem viver uma vida individual, egoísta. Deus, fala comigo, como é que é o teu amor? Eu vou ter um tempo com o Senhor, vou me trancar no meu quarto, eu vou orar e jejuar durante 40 dias no monte, mas sou eu e o Senhor. Mas não quero mais ninguém, porque as pessoas são muito chatas. As pessoas
pessoas são muito lentas. E então o Senhor diz: você só vai ser capaz de compreender quando você estiver fundamentada e arraigada em amor, em unidade com todos os santos. Existem coisas que o Senhor só derrama sobre a igreja quando existe comunhão, e então a gente entende por que Ele tem derramado tão pouco. Eu preciso olhar para dentro de mim e pedir que o Senhor me investigue e me diga: por que eu sou tão egoísta? Por que eu sou tão mesquinha? Senhor, me mostra quem me ensinou isso, me ajuda a desaprender. Pai, me ensina, me ensina. Senhor, me ensina porque eu tenho tanto medo de relacionamentos. Senhor, me ensina porque eu tenho tanto medo de confiar nas pessoas. Senhor, me ensina porque que eu quero tudo para mim. Porque se não houver uma reforma no meu interior, a fim de que eu compreenda a verdadeira comunhão e viva em unidade com todos os santos, eu jamais vou compreender o teu amor e eu nunca vou ser cheia da inteira plenitude de Deus, para que o poder que opera em mim faça infinitamente mais. Sabe o que significa infinitamente mais? Significa que tudo aquilo que você acha que está vivendo, na crista da onda, estou no ápice da plenitude de Deus para a minha vida. Tá mesmo? Quem te disse isso? Se você ainda não viveu absolutamente tudo aquilo que você já sonhou, imaginou, planejou, orou, clamou, você ainda não está nem na metade, porque depois que você viver tudo aquilo que você já sonhou, existe ainda o infinitamente mais do que tudo aquilo que você pediu ou sequer consegue imaginar. Se já passou pela sua cabeça o que hoje você está vivendo, você ainda não está no infinitamente mais. Porque é infinitamente mais. Enquanto você está vivendo aquilo que você projetou, aquilo que você construiu, aquilo que você sonhou, você ainda não está no infinitamente mais. Quando você entra no infinitamente mais, você diz: eu já nem sei o que eu estou vivendo, porque eu nunca imaginei que eu ia viver isso. Quem imaginou foi Ele. Eu não fiz nada a não ser obedecer. Obedecer e me humilhar todo dia. Deus, tem misericórdia da minha vida e me torna útil nas tuas mãos. Como é difícil reconhecer que nós precisamos mudar. Como é difícil reconhecer que talvez você viva uma vida inteira achando que está fazendo a obra de Deus e você ainda não tenha nem tocado no infinitamente mais. É chegado o tempo em que os remanescentes que estão sendo lapidados para subir com Cristo no arrebatamento vão ser provados pelo fogo, para que sejam reconstruídos como aquele vaso de Jeremias 18 na mão do oleiro, segundo a vontade do Pai, a fim de que verdadeiramente, ao olhar a face de Cristo, naquele grande dia, não seja necessário dizer nada. Enquanto muitos estarão dizendo: curei em teu nome, construí uma igreja enorme no teu nome, larguei meus vícios, preguei de porta em porta. Os verdadeiros filhos não vão dizer nada. Porque quem é filho sabe que não fez nada, quem fez foi Ele.
e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Qual Deus? Aquele. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Diga, Ele é poderoso para realizar infinitamente mais, de acordo com o seu poder que opera em mim. Diga, em mim, em mim, em mim. Você está pronta para restaurar a tua casa? Você está pronta para restaurar teu casamento? Você está pronta para edificar a tua igreja? Você está pronta para descobrir a tua função no corpo de Cristo e realizar com o máximo do teu potencial? Você está pronta para ser uma mulher virtuosa, cheia do Espírito Santo e autoridade no nome de Jesus, para destruir as obras do inferno? Você está pronta para parar de reclamar da vida e começar a fazer alguma coisa para manifestar o infinitamente mais? A Ele seja glória na igreja. Somente a Ele, em Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda a eternidade. O Senhor tem nos conduzido nesses dias a um caminho de obediência. 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 Obediência significa abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. E como o texto base desse congresso diz, Deus produz em nós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com sua boa vontade, mas eu preciso estar cheia dele. Se Cristo habitar em mim pela fé e o poder que há nele se manifesta nas minhas entranhas, eu me torno puro e irrepreensível como filha de Deus inculpável, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeço como astro no universo. Agora a evangélica moderna lê esse versículo e acha que, na verdade, ela está cheia de glitter. Me poupe. Não é desse brilho que o texto está falando. Esse texto diz que quando você estiver verdadeiramente submissa, quebrantada, apaixonada pelo Senhor, ao ponto de gastar a maior parte do seu dia prostrada na presença dEle, lendo a sua palavra, sem reconhecimento, sem recompensa, por amor. Se sujeitando ao que tiver que se sujeitar, como um ramo quebrantado, ligado à videira e pronto para toda a poda. Não uma pessoa dodóizinha. Ai, Senhor, por que comigo? Eu sou tão correta, sou tão honesta. Ei, deixa Deus te podar. Ele sabe que você pode dar muito mais fruto. Deixa Ele te limpar. Confia nele. Aquele vaso na mão do oleiro nunca teria se tornado um vaso segundo o coração de Deus se ele não tivesse sido quebrado.
Às vezes a gente tem que ser quebrado um pouquinho para que Deus possa restaurar a gente. Não mais segundo a nossa vontade, mas agora segundo a vontade dEle. Abra sua Bíblia em Marcos 5. Porque o Senhor falou algo profundo ao meu coração na tarde de hoje. A partir do verso 21, diz que retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto ainda estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, ele se prostrou aos seus pés. E ele pediu em prantos, com muita insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Eu creio que naquele momento foi derramado sobre ele a unção específica para aquela missão, para aquele momento, para aquele dia. Naquele momento o Pai liberou sobre ele unção de ressurreição, ressurreição, ressurreição. Ele estava cheio do poder. Caminhando em direção à casa de Jairo, aquela multidão o acompanhava, apertando ele por todos os lados. E por acaso uma certa mulher estava por ali, muito enferma. Não somente do corpo, mas da alma. Porque ela tinha uma hemorragia grave que estava deixando ela há 12 anos completamente expulsa da sociedade, do convívio de quem ela amava. Uma mulher marcada não somente pelas dores no seu corpo, mas pela rejeição de um povo inteiro, tida como uma mulher suja, indigna, simplesmente porque ela estava doente. Eu não sei quais são as suas raízes de rejeição, mas aquela mulher tinha muitas. Outras pessoas já teriam desistido da vida, mas ela estava ali observando o mestre passar. Ela estava tão quebrantada e a fé dela tinha sobrevivido a tanto sofrimento, que ainda assim ela disse: eu não quero nem tocá-lo, eu não posso tocar em ninguém. Se eu tocar em alguém, eles vão me matar. Uma mulher impura não pode tocar em ninguém, senão ela é apedrejada. E ela disse: eu só vou tocar no manto. Eu não vou encostar nele. Você tem ideia do que ela já tinha sofrido? Ela já tinha sofrido tanto. Ela já tinha passado por tantos médicos. Ela já tinha criado tantas expectativas de mudança, de transformação, de cura, mas tudo que ela fazia para tentar ficar curada deixava ela pior do que ela estava antes. Todas as vezes que ela buscava uma saída, ela regredia ainda mais. Ela tinha perdido tudo que possuía em busca da sua cura. E ao invés de melhorar, ela ia de mal a pior. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. O sofrimento não tinha entupido seus ouvidos. A rejeição, o desprezo, as ofensas, a solidão não conseguiram destruir a sua fé. Ela passou pelo aglomerado de pessoas e finalmente tocou no manto de Jesus sem que ninguém visse.
E ela dizia para si mesma: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Jesus estava caminhando com uma unção específica de ressurreição. Ele estava caminhando em direção à casa de Jairo. Ele ia ressuscitar uma criança. Ele não estava ali para curar aquela mulher, mas ela teve ousadia para tocar nas vestes dele. E o poder de ressurreição que ele estava levando para a casa de Jairo tomou conta daquela mulher. Na semana passada aconteceu uma situação muito semelhante comigo. Eu estava viajando para o Uruguai e Deus me disse: lá eu vou fazer muitos sinais, prodígios e maravilhas. Prepare-se, porque eu estou derramando sobre a sua vida algo específico para aquela nação. Nós estávamos completamente consagradas, orando, jejuando por aquilo que Deus faria naquele lugar. Um mover sobrenatural de evangelismo, de libertação, de avivamento, de milagre, curas físicas. O Senhor disse: eu farei. Eu não estava atendendo o telefone mais, eu estava em completa consagração. Mas uma pessoa da minha célula me pediu socorro e eu não tinha como negar. E ela disse: a minha irmã está oprimida. Uma pessoa fiel, uma pessoa da igreja. De repente, o marido dela encontrou ela desmaiada no banheiro, com uma cartela de remédios vazia, e ninguém entendeu nada, porque ela é da igreja e ela é uma mulher dedicada à obra. Chegou no hospital, já diagnosticada com um surto psicótico. Uma semana já não falando nada com nada, em posição fetal. E eu pensei: meu Deus, eu não tenho como ir nesse hospital, eu vou viajar amanhã. E eu tive o impulso de fazer algo que eu não tenho o costume de fazer. Eu não sabia do potencial dessa ferramenta. E eu peguei o WhatsApp e eu falei: eu vou fazer uma oração agora, você vai colocar no ouvido dela. E ela disse: ela já está entubada. Ela já está entubada, não. Ela já está com alimentação, sonda nasogástrica, porque ela não aceita comer, ela não aceita nenhum tipo de soro, ela está amarrada na cama. E a família desesperada, minha discípula desesperada, vê a irmã dela daquela maneira, uma pessoa completamente normal, da noite para o dia. Ficou daquele jeito. Ela falou: ela acabou de dormir. Eu falei: eu vou fazer uma oração, você vai pôr no ouvido dela. E o Espírito Santo me conduziu naquela oração especificamente sobre o que estava acontecendo, dando ordem àqueles demônios que saíssem daquela mulher. 3 horas depois, ela estava praticamente de alta. Aleluia! A família dela, apesar de cristã, não estava acreditando que ela estava oprimida. E eles diziam: não deixe ela orar, porque ela está com problema psiquiátrico, a gente já viu. E eu falei: isso não é problema psiquiátrico. Para minha surpresa, no dia seguinte, às 8 horas da manhã, eu orei com ela às 6 da tarde. Às 8 da manhã, ela estava em casa, me mandou uma foto. E a irmã dela me disse: Bianca, eu preciso te contar uma coisa. Ela era surda há 5 anos e ela está ouvindo. Eu fiquei perplexa. Essa mulher chegou em casa, ficou 2 dias em casa, e tantas pessoas foram visitá-la com muita incredulidade, declarando palavras vazias. E ela piorou, voltou para o hospital. E eu disse: tire as pessoas de perto dela. Eu vou mandar outra oração pelo WhatsApp. E eu mandei uma mensagem para ela, colocaram no ouvido dela. 3 horas depois, ela estava de alta de novo. E eu orientei as pessoas dizendo: leiam a história de Jairo. Leiam a história de Jairo.
Porque a Bíblia diz que quando aquela mulher tocou Jesus, ela ficou imediatamente curada. O poder que estava sobre ele foi liberado sobre ela e ele imediatamente disse: quem foi essa mulher que me tocou? A Bíblia diz que ela não somente foi curada, mas ela foi liberta de todo o sofrimento que ela vivia. Os discípulos disseram: como assim quem te tocou? Você não está vendo essa multidão te comprimindo de todos os lados? Jesus olhando ao redor, esperando ver aonde estava aquela mulher. E ela muito trêmula e assustada, sabendo o que tinha acontecido, com muito medo de castigarem ela porque ela tocou em alguém. Se aproximou e se prostrou aos pés dele, dizendo toda a verdade. Jesus olhou para ela e disse: minha filha, a tua fé te salvou. Ele podia ter dito: a tua fé te curou. Mas ele sabia que a qualidade da fé dela era tão profunda, era tão pura, era tão real, era tão altruísta. Ela não estava ali simplesmente para ter uma cura física. Ela queria o mestre. Apesar de tudo que ela sofreu, ela ainda queria a plenitude de Deus. E ele disse: a tua fé te salvou. Ele não quer só que você esteja sem doenças no teu corpo. Existem tantas pessoas saudáveis caminhando em direção ao inferno. O Senhor quer restaurar a tua alma. Ele quer te livrar do teu sofrimento mais profundo. Ele quer mudar a tua sorte. Ele quer mudar a tua identidade. Ele quer resgatar a tua vida por completo em todas as áreas da sua vida. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas que estavam vindo da casa de Jairo. E elas disseram para ele: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Eles realmente não sabiam quem era Jesus. O que é a morte para eles, gente? Eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso. Não incomoda mais ele, ela já morreu. Talvez se Jesus fosse assim um pouco brincalhão, ele ia dizer assim: uhul, que bom, eu amo ressuscitar mortos. Acontece que nesse momento, Jesus simplesmente não deu atenção àquela notícia. Eu quero saber quantas pessoas têm semeado palavras de incredulidade na tua vida e você tem dado ouvido a isso. Eu quero saber quantas pessoas têm tentado destruir os planos de Deus para a tua história e você tem dado ouvido a isso. Eu quero saber quantas pessoas fofoqueiras estão tentando destruir a tua mente, trazendo conversas tolas e sem sentido, enchendo o teu ouvido de coisas inúteis. Pessoas que gostam de confusão, pessoas que gostam de contenda, pessoas regadas pela maledicência. Pessoas cheias de inveja. Nossa, você viu o que ele fez? Ai, você não sabe o que falaram de você. Quem aqui já passou por isso? Você não sabe o que estão falando de você. Ih, só eu mesmo para ser sua amiga. Olha que amiga legal. Olha que amiga legal. Você nem imagina o que falam de você, mas olha, eu estou sempre te defendendo. Aí eu sempre acreditei em você. Você não sabe o que as pessoas falam.
Jesus não deu atenção àquelas palavras. Jesus não deu atenção. Ele não deu atenção. Ele era completo. Ele não tinha ausências. Ele não tinha carências. Ele não tinha vazios. Ele não ficava confuso. Ele era certeiro. Voltando ao dirigente da sinagoga, ele simplesmente disse: não temas, tão somente continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. Aquele homem, há poucas horas atrás, estava prostrado aos pés de Jesus, aos prantos. E disse: minha filha está à beira da morte, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. E de repente, diante de uma palavra de morte, Jesus disse simplesmente: continue crendo. Na restauração da tua identidade, o teu espelho vai tentar te convencer que isso é impossível. Mas o Senhor te diz: continue crendo. Na restauração da tua identidade, a tua família pode olhar para você e dizer: a gente sabe quem você é, não vem enganar a gente não. Quem não te conhece que te compra. E você vai dizer: eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Ai, toda hora esses crentes vêm dizendo que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ah, tá bom, toda hora o mundo vai acabar. É lua de sangue, é lua de sangue. Continue crendo. Ele voltará a qualquer momento, a qualquer momento. A qualquer momento, a qualquer momento. Você não está aqui para realizar os seus sonhos pessoais. Você não está aqui para ser bem-sucedido e provar para todo mundo que você pode, que você acontece, que você é boa. Você nasceu com um propósito e esse propósito é obedecer a Deus. O caminho de obediência é um caminho de plenitude e ele vai te fazer feliz, não tenha dúvida disso. Obedeça. Continue crendo. Naquele momento, a palavra de Deus diz no verso 37 que Jesus ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João. No meio dos discípulos de Jesus também tinham homens incrédulos, Tomé que o diga. Ele estava diante de algo sobrenatural que iria acontecer. A dispensação de um poder de ressurreição sobre uma casa. E ele disse: ei, você, o resto não. Ai, mas ele não faz acepção de pessoas. Poxa, eu não fui chamada para o coral. Queria tanto dançar no culto. Estou no banco. Talvez você ainda não esteja pronta. Talvez você ainda não esteja pronta. Quantas vezes Deus te diz: essas pessoas não podem te acompanhar, mas você está carente, você está insegura e você não consegue dizer não. E você mantém pessoas perto de você que estão destruindo a tua fé, destruindo a tua intimidade com Deus, destruindo a tua dieta. Você se comprometeu com Deus a mudar os teus hábitos, mas você continua andando com pessoas que te dizem: ah, isso não tem problema nenhum, você está tão linda assim, gordinha. Só porque você não consegue ficar sozinha. Ai, eu amo aquela minha amiga, ela é fofoqueira, mas eu gosto tanto, ela é tão engraçada. Ela imita as pessoas e é tão engraçada.
Ela faz chacota de todo mundo. Ai, ela me diverte. Como é difícil, às vezes, obedecer a Deus quando Ele simplesmente te diz, essa pessoa não serve para você. Senhor, mas quem vai ficar no lugar dela? Eu não posso ficar sem ninguém. Essa pessoa é importante para o meu ministério. Essa pessoa é importante para a minha empresa. Essa pessoa é importante para a minha casa. Eu vou mandar ela embora, quem que vai limpar minha roupa? Essa pessoa está contaminando a sua casa. Mas eu não tenho ninguém para fazer. Eu só vou tirar ela quando aparecer outra. Eu quero saber a qualidade da sua fé. Deus mandou, você não tem que ter resposta. Você tem que fazer o que Ele falou. Você compromete o ambiente espiritual da sua casa simplesmente porque você não consegue dizer não e tem medo de acumular roupa suja? Não é não. Ah, mas quem vai fazer? Não interessa. Ele disse, faça. Ah, mas eu não posso magoar. Meu Deus. Você imagina Jesus, naquele momento pensando, poxa, eu só vou levar 3. E os outros? Vai ficar todo mundo dodói. Aí as pessoas têm uma visão do evangelho tão distorcida, tão dodói, que simplesmente se hoje você chegar e falar assim, você vai, você não vai. Por quê? Por que não? Ai, que grossa. Nossa, a missionária, ela fala, parece um anjinho, mas você não viu o que ela falou pra mim? Falou não. Não, falei não. O não é uma bênção quando vem de Deus. Deus só te impede de ir aonde você ainda não está pronto para chegar. E nem sempre o que você quer é bom para você. Deixe Deus te dizer não. O não de hoje pode ser o sim de amanhã. Não é não. Não, não. Eu só consigo dizer não e me despedir daquilo que não serve para mim quando eu estou convicta de que tudo aquilo que me falta, o Senhor vai me prover. Mas naquele momento, Jesus não queria incrédulos com ele. E ao chegar na casa de Jairo, ele observou uma grande agitação. Muitas pessoas completamente desequilibradas, chorando, lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, ele perguntou, por que esse alvoroço todo? Por que vocês estão pranteando? A criança não morreu, ela está dormindo. Diante das palavras de Cristo, todos ali menosprezaram o que ele disse. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele falou assim, por favor, saiam. Eu não tenho que provar nada para vocês. Saiam. O que Deus vai fazer aqui, vocês perderam. Saia. Ai, mas aquelas pessoas tinham que conhecer Jesus, elas tinham que ser salvas. Outro dia. Naquele momento, elas estavam atrapalhando. Ele mandou que elas saíssem e chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como seus discípulos que estavam em sua companhia. Adentrou o recinto onde jazia a criança e então, pegando a mão da menina, ele ordenou em aramaico, Talita, cumi. Filha, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos de idade,
ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Jesus recomendou expressamente que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que estava acontecendo ali. Elas não estavam preparadas. E ele disse, dá algo para ela comer. Mais à frente, a palavra de Deus diz que ele volta para a cidade onde ele cresceu. E naquele lugar, muitos milagres não aconteciam, porque as pessoas não acreditavam nele. Talvez Jesus esteja na tua vida. E ele é poderoso, sim, para fazer tudo aquilo que você tem clamado, pedido e buscado. Mas ele só vai fazer quando algumas pessoas saírem. Eu quero saber se você vai deixar. Eu quero saber se você vai deixar. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. O Senhor quer que você tenha comunhão com as pessoas certas. E a partir de hoje você não vai poder dizer que não sabe mais, porque Deus falou com você. Eu não estou aqui encorajando você a tratar pessoas mal. Eu não estou aqui te encorajando a ferir as pessoas. Eu estou te encorajando a deixar que as pessoas que não servem para você saiam da sua vida. Se essa mensagem falou com você, eu quero que você fique de pé. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu sou a prova viva de que o evangelho que eu prego funciona. E eu vivo para Ele, por Ele. Não rejeite a palavra que o Senhor entregou para você nessa noite. A palavra é como um remédio. Mas para que ele tenha efeito, você tem que comer ela. Muitas pessoas recebem uma palavra, colocam na boca, sentem o gostinho dela e depois jogam fora. Mas essa aqui, você vai ter que engolir. Feche os teus olhos onde você está. Deixa o Espírito Santo investigar a tua alma. Eu quero profetizar sobre a tua vida libertação completa de todo relacionamento doentio, de pessoas que te manipulam por causa da tua carência. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você sabe as amizades que te fazem mal. Pessoas que muitas vezes fazem drama quando você ameaça se despedir delas. E você fica com pena, e você fica com dó, e você fica com culpa. E você é manipulada pelas tuas emoções e você não faz o que Deus mandou você fazer.
Seja liberto agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai acontecer milagre na tua casa, mas é preciso limpeza. Vai acontecer milagre no teu corpo, vai acontecer milagre nas tuas emoções, vai acontecer milagre na tua vida sentimental. Mas você vai ter que, a partir de hoje, ser mais responsável. E seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Deixa o Espírito Santo preencher você. Investigar a tua alma. Investigar a tua alma. Coloca a mão no teu coração e peça a Ele. Investiga a minha alma. Tira de mim toda cauterização, toda cegueira, toda frieza, toda insensibilidade, toda obstinação, toda teimosia, toda idolatria. Tira de mim agora. Tira as escamas dos meus olhos. Em nome de Jesus, me dá ousadia para dizer não. Cura toda raiz de rejeição. Cura todo medo de ficar sozinha. Cura, 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 cura. Arranca de mim toda a incredulidade. Arranca de mim toda a insegurança. Arranca de mim, Senhor. Arranca de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Vínculos errados podem te levar para o inferno. Se você quer entregar para Deus a tua vida, chegou a hora. O Deus da Bíblia é o único Deus criador dos céus e da terra. Soberano, todo-poderoso. El Shaddai, El Rafa. Só Ele pode preencher as tuas ausências, porque Ele é pai e mãe. Teu Criador é teu marido. Ele intercede em Cristo por você. Teu conselheiro, teu ajudador, tua sabedoria. Clame a Ele que restaure a tua alma. Enquanto você clama ao Senhor, eu vou passar um vídeo com algumas imagens que vão destruir qualquer resquício de incredulidade que haja dentro de você a respeito de quem é Deus. Fique em pé onde você está, clamando ao Senhor enquanto você assiste esse vídeo. O mesmo Deus que me levantou de um leito de morte, depois de uma septicemia com falência múltipla de órgãos, é o teu Deus. Nenhuma oração feita com fé é em vão. Joelhos se dobram, Deus estende a sua mão. Nenhuma oração feita com fé é em vão. Joelhos se dobram, Deus estende a sua mão. Clama pelo sobrenatural. Cada uma das tuas lágrimas foi colhida e plantada no coração de Deus, no coração de Deus. Cada uma das tuas lágrimas foi colhida e plantada no coração de Deus. Eu
já tinha 15 anos de ministério quando eu morri. Mas eu precisava de uma reforma. E um lindo jardim eu sei que florescerá, flores e frutos com abundância colherá. E um lindo jardim eu sei que florescerá, flores e frutos com abundância colherá. Meses de coma. Falência de todos os órgãos por mais de 4 meses. 150 quilos de anasarca. Nenhuma oração feita com fé é em vão. Joelhos se dobram, Deus estende a sua mão. Nenhuma oração feita com fé é em vão. Joelhos se dobram, Deus estende a sua mão. Encurtamento de laringe, atrofia de prega vocal. Cada uma das tuas lágrimas foi colhida e plantada no coração de Deus, no coração de Deus. Cada uma das tuas lágrimas foi colhida e plantada no coração de Deus. E brotarão, e um lindo jardim eu sei que florescerá, flores e frutos com abundância colherá. E um lindo jardim eu sei que florescerá, flores e frutos com abundância colherão. 2 paradas cardiorrespiratórias de 18 minutos. Lesão cerebral. A oração é o lugar onde Deus e o homem se encontram. Você pode clamar. O meu ego precisava morrer. E ele morreu. Você pode clamar. A minha Logo vem a autossuficiência também. resposta. A minha carência também. Eu sou a prova viva disso. E brotará, eu sei. Tem 4 anos e meio essas fotos. Fala com ele. A misericórdia hoje me esperava despertar. A misericórdia hoje me olhava dormir. A misericórdia hoje me esperava despertar. A misericórdia hoje me olhava dormir. E o seu olhar era tão leve. E o seu olhar era tão puro.
2 anos pregando o evangelho com a barriga aberta. Um relógio de oração de 24 horas orava por mim, incessantemente. E quando todos os remédios pararam, porque nada mais resolvia, o próprio Deus tocou meu corpo. Milagres inesquecíveis aconteceram. E Ele me visitou naquele CTI e disse: eu te restaurarei por completo. E eu te levarei em toda a terra como um milagre vivo, para que todos saibam quem eu sou. Era só o começo. É só o começo. Ela sabe os planos de Deus pra mim. Tiraram um bebê do meu abdômen quando eu estava em coma. E quando eu cheguei em casa, me disseram que era meu filho, mas ele já era grande. Eu só pude pegá-lo com 2 anos e meio. E me dá mais uma chance de no centro da vontade de Deus eu ficar. E ela esqueceu tudo que eu fiz. Enquanto eu tocava os enfermos, o meu corpo continuava sendo restaurado. Minhas mãos eram em garras, meus braços eram atrofiados e as pernas também. Não desiste de mim, Eu fiquei totalmente muda por anos. mesmo me vendo assim. Mas ainda assim eu pregava o evangelho todos os Não vê o dias. que a vida me fez. Milhares de pessoas. Ela sabe Em todo... Agora é do jeito dele. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Se você nunca entregou o teu coração a Deus, declarando tua fé em Cristo Jesus, eu preciso que você faça isso hoje. Não somente para que você seja curado, mas para que a tua fé te salve. Se você quer entregar o teu futuro nas mãos desse Deus, levanta a tua mão aonde você está e eu vou orar por você. Você que está com a sua mão levantada, por favor, vem aqui à frente perto de mim. Vem, pode vir. Eu estou te vendo. Pode vir. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Eu creio em um Deus de plenitude. Ele restaura. Ele liberta. Ha! Pode vir. Pode vir. Pode vir. Não há impossível para Ele. Eu vivo pra Ele, 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 pra Ele. Há um mover sobrenatural neste lugar. Há um mover sobrenatural neste lugar. Redenção, purificação, resgate,
resgate, resgate. Algumas pessoas estavam caminhando em direção à morte. Algumas pessoas estavam caminhando em direção à destruição. E hoje isso foi interrompido. Coloca a mão no teu coração agora, você que está aqui à frente, e repete comigo esta oração dizendo: Deus, Criador dos céus e da terra, eu sinto a tua presença aqui. Creio no teu Filho Jesus Cristo. Creio no sacrifício que Ele fez pelo perdão dos meus pecados. Diga estas palavras. Diga: eu creio no sacrifício de Cristo pelo perdão dos meus pecados. E hoje eu me arrependo da vida que eu levei até hoje. Eu me arrependo das más escolhas, das palavras de maldição. Eu me arrependo da incredulidade. Eu me arrependo da mentira. Eu me arrependo do engano. E eu peço, me perdoa, Deus. Perdoa os meus pecados, porque eu creio no poder do sangue de Jesus naquela cruz, cancelando toda iniquidade, toda maldição, toda doença, toda enfermidade que estava sobre mim. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero nascer de novo. Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor agora. Tu és o meu Salvador. Eu estou blindada. Eu estou blindado. Eu estou selado até o dia em que me encontrarei contigo. Porque eu recebo hoje a tua salvação. Seja cheio do Espírito Santo. 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 Eu declaro que a mão que te toca agora é tomada pela mesma unção que está sobre as minhas mãos. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Se existe alguma enfermidade no teu corpo, põe a tua mão agora sobre o lugar desta enfermidade e creia, sem duvidar. Creia no sacrifício de Cristo, que levou sobre si todas as nossas enfermidades, e receba a tua cura agora, 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 em nome de Jesus. Hey! Você pode se levantar. Você pode se mover. Se você não ouvia, você pode ouvir. Se você não enxergava, você pode ver. Se você não podia ter filhos, você pode ter. Se você tinha algum câncer no teu corpo, ele sumiu. Sumiu, sumiu, sumiu. Creia! Creia! E continue crendo, continue crendo, continue crendo, continue crendo. Você não vai mais deixar que os incrédulos destruam a tua alegria. Arranquem a tua pureza, a pureza da tua fé. Você não vai deixar. O Senhor vai aproximar de você pessoas que te merecem. O Senhor vai aproximar de você pessoas que vão ser bênção na tua história. O Espírito Santo se move em você. Nunca mais você vai ficar sozinha.
creia sem duvidar. Levanta as tuas mãos para o alto. Eu profetizo sobre a tua vida a capacitação dos céus para discernir a partir de hoje o sim e o não. O não agora e o nunca. A sabedoria do Espírito Santo. Eu profetizo sobre a tua vida a habilidade para dizer não. E simplesmente rejeitar tudo aquilo que te destrói. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você estiver carente, busque a plenitude do Espírito Santo. E nunca mais deixe ninguém te manipular. Recebe ousadia para se posicionar e nunca mais ninguém te contamine. Permaneça pura, permaneça puro e irrepreensível até a volta de Cristo Jesus. Amém? Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração a Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Que o amor de Jesus seja revelado dia após dia, dia após dia, preenchendo todas as tuas lacunas, até que você esteja cheio da inteira plenitude da divindade. Amém? Amém?